Ahn, quer passar o. Pode passar a slide aí, mano. Vamos pro próximo. A gente já se apresenta. Isso aí. Então, galera, obrigado a todos por estarem aí hoje. Né? Uma boa noite, agradecimento aí de todo mundo que está aí. Agradecer a coragem de todo mundo que está nessa live aí, porque eu sei que todos vocês aí estão começando na FIC agora, né? E isso toma bastante coragem, né? Porque é uma categoria nova aqui no Brasil, né? Cheia de desafios, cheia de, de complexidades, né? Com uma escala grande, com robôs grandes, então é muito bom ver uma galera tão grande aí participando, então a gente fica muito feliz em poder ajudar com o que for preciso, né? Então a gente está rodando essas lives aqui com a Under Control, né? Com o intuito de tentar cobrir o básico aí, né? De já cobrir o que, como é que funciona a competição, as principais partes técnicas, partes não técnicas, avaliações, enfim, tentar fazer um amarrado, né? E já resolver as dúvidas que vocês tiverem ao longo do tempo. Tá? Então, me apresentando aí para quem não me conhece, meu nome é Bruno Tosso. Tá? Eu sou o mentor e líder aqui da 156. Estou na FRC desde 2011. Entrei desde, já fazem aí quase 9 anos que eu entrei como estudante. E e desde então, me formei, continuei ali no nosso colégio, agora estou lá como professor junto com a galera. Estamos aí que precisarem de ajuda, a gente vai estar aí, podem nos chamar sempre que precisam, tanto ali no grupo, né, quanto nos outros, pelo, pela Helpline ou por outros métodos de comunicação aí que vocês acharem mais prático. Matheus, ele só perguntou se não teve como ver ontem e se vai estar gravado ou onde vai estar o link. A gente está gravando todas, tá? Inclusive essa daqui. E a gente vai estar upando no YouTube agora durante a semana. Assim que o link estiver pronto, a gente já vai disponibilizando. Tá? Só que a gente edita só para tirar alguns pedacinhos e daí a gente já adiciona no YouTube em seguida e já vai mandar o link ali no grupo. A gente depois manda eles todos compiladinhos. Beleza? Amanda, apresentei a nossa. Isso aí. Então, a gente sabe que é um desafio grande, então contem com precisar, né? Então, acho que vai seguindo aí, mano. Já entra o nosso primeiro assunto, que é o que a gente tem para falar hoje. Tá? Então, hoje a gente vai. A nossa ideia com todos esses webinars, né? A gente explorar bastante aquele QA lá no final, de perguntas e respostas, né? Porque a gente sabe que a gente pode falar um monte, mas se vocês trazendo as dúvidas de vocês, já fica. A gente consegue, às vezes, atacar algumas coisas mais pontuais, né? Então, a nossa ideia aqui agora eu e a Amanda, a gente vai conversar 30 minutinhos sobre esses pontos aí, né? Estrutura de equipe, construção de equipe, como estabelecer metas, gestão de área, coisas mais comuns na organização de uma equipe de FIC, né? E assim que a gente finalizar isso, a gente vai começar um Q&A, né? Então vocês podem ir mandando perguntas, a gente vai tentar fazer meia horinha, 40 minutos de Q&A. Então, se ao longo da apresentação vocês tiverem algumas perguntas pontuais, também podem mandar que a gente vai respondendo também conforme for. Mas no final a gente vai abrir para perguntar o que vocês acharem mais interessante, tá? Então vamos lá, pode seguir aí, mano. Falar um pouquinho de estrutura de equipe. Então, a gente trouxe aqui, na verdade, não é o que a gente está trazendo, não é um mapa de como fazer. Tá? Isso a gente vai trazer um pouco da nossa experiência aqui como Under Control, né? E como a gente, com a nossa equipe, ao longo dos nossos 20 anos, estabeleceu hoje como a gente se organiza. Né? Como nós funcionamos. Tá? Não quer dizer que esse seja a receita que vai funcionar para vocês ou que vai funcionar para todo mundo, mas hoje, essa estrutura aí de separação por sub-áreas tem funcionado na nossa equipe. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente separa a nossa equipe em 6 sub-áreas, tá? Sendo elas dentro de duas grandes áreas. Né? A gente tem as áreas técnicas e as não técnicas. A gente tem o pessoal que trabalha com programação e elétrica, que é o sistema de controle, né? CAD design, mecânica e produção, marketing, business e awards barra outreach, né? O alcance, engajamento e as premiações. Né? Isso forma a nossa equipe, né? Sendo que dentro de cada uma dessas sub-áreas a gente tem estudantes específicos, estudantes líderes, cada um tem o seu papel que a gente vai
entrar um pouquinho depois. Mas esse é só o formato como a gente se organiza, tá? Vocês, como equipes novas, talvez vocês optem por cada uma dessas áreas ser uma pessoa, ou ter múltiplas pessoas que participem de múltiplas áreas, né? Ou talvez não ter uma organização como essa, né? Isso aqui a gente trouxe mais nesse sentido para que vocês entendam quais são as diferentes áreas do conhecimento que são envolvidas dentro da FRC, né? A gente também quer conversar um pouquinho sobre qual é o papel de mentor e de alunos, o que é bem diferente quando a gente compara, por exemplo, FLL e FTC. A gente tem uma diferença bem grande do papel do mentor na FRC, né? Como é que vai explorar algumas aptidões principais dos estudantes, né? O processo de liderança. Então, vamos comentar tudo isso aí. Quer ir adiante, mano? Já pode ir falando aí. Então, agora a gente começa com as primeiras áreas, né? O que cada uma desenvolve aqui na nossa equipe. A primeira área técnica que a gente desenvolve muito é a área de CAD Design, tá? O que faz a área de CAD Design? É um grupo de pessoas que trabalha com design e computer aided design, né? Trabalha com a parte de projeto e construção do robô em si, da parte mecânica dele, né? Mas claro, que nem eu estava falando antes, né? A gente não tem uma obrigatoriedade de que o estudante que, por exemplo, trabalhe na área de CAD, ele seja obrigatoriamente apenas o estudante que vai trabalhar na área de CAD, né? Isso é uma decisão que a gente tem que fazer muito forte, né? Onde nem todos os estudantes vão trabalhar em todas as áreas, né? Nem todo mundo gosta de trabalhar ou tem a interesse de trabalhar em todas as áreas, mas a gente vai ter estudantes que vão trabalhar em mais de uma ao mesmo tempo e isso é importante, né? Por quê? Porque, embora a gente tenha aquelas separações, a gente não pode ter uma equipe formada de várias a gente é uma equipe. Uma equipe de FRC ela é composta por aqueles membros e aquela é uma equipe só, todos tentando atingir o mesmo objetivo. Então, cada uma dessas áreas não é uma subequipe, né? O termo subequipe ele não é muito bem utilizado nesse momento. Por quê? Porque eles têm, embora essas áreas tenham suas aptidões específicas, tenham pessoas que se interessem mais por elas, a gente não pode fazer com que um estudante ou uma pessoa trabalhe apenas nela, porque senão acaba perdendo muita coisa dentro da FRC. Então é importante que a gente tenha uma transversalidade entre elas, né? Mas falando especificamente da área de CAD design, né, a gente vai ter ainda se não me engano, um ou dois nossos webinars vão ser só sobre um pouco sobre CAD, sobre o processo de design para robôs de FIC, né? Mas é isso aqui. Hoje no Undercontrol nós temos 3 ou 4 estudantes que trabalham constantemente nessa área, tá? Para via de curiosidade, a gente utiliza um Shape para fazer esse processo. Vários estudantes trabalham ao mesmo tempo, né, fazem esse processo de modelagem do robô, que ele é feito após o processo de prototipagem, definição, tudo. E esse pessoal aqui também é responsável por fazer as análises, fazer os cálculos, definir o que a gente vai utilizar de motores, o que vai precisar fazer de usinagem, garantir que o que está sendo desenhado é possível de fabricar. Né? Então é muito comum, por exemplo, a gente chegar num momento onde o estudante desenha uma peça, mas não pensou em como ela vai ser fabricada, né? E daí a gente não tem muito o que fazer. Então, é uma área bem técnica, né? Mas é uma área que tem muito trabalho no mercado de trabalho e o pessoal curte bastante desenvolver e trabalhar em cima, né? Uma das áreas mais interessantes aí para se trabalhar dentro da FIC, porque dá para desenvolver muito, principalmente nessa área, nesse momento que a gente está de tudo online, né? De pandemia. Pega baleia lá. Depois a gente tem mecânica e produção, tá? A gente chama aí de mecânica, produção, usinagem, e é diferente da ArchiCAD, porque a ArchiCAD ela é responsável por fazer o design, né? Ela desenha, ela projeta, junto, claro, com a equipe inteira, né? Os cadistas ali, embora eles façam o desenho, a equipe inteira participa do projeto de brainstorming para definir o robô, né? A parte de mecânica e produção, o que eles vão fazer? Eles vão pegar os designs, ou vai pegar as plantas baixas de cada um dos materiais e trabalhar na produção dela. Então, eles são responsáveis por fazer a montagem, né? Porque uma vez que construídas as peças, elas precisam ser montadas. Elas precisam usar ferramentas, aprender a usar ferramentas elétricas manuais, e a gente vai entrar em um webinar também quais são as ferramentas que a gente utiliza bastante. Elas precisam interpretar os desenhos técnicos, trabalhar em grupo ou até individualmente, dependendo da peça que está montando, e fazer a montagem, né, de todo o sistema ali. Então, embora muitas coisas que a gente produz hoje sejam feitas em CNC ou sejam feitas em algum processo de usinagem mais automático, né? Ainda assim, a gente vai ter montagem, vai ter fabricação de peças mecânicas mais simples, protótipos são feitos muitas vezes com peças
totalmente produzidas à mão, né? Então, é importante a gente ter pessoas que vão trabalhar bastante nessa área aqui, mas é uma área ainda que o pessoal gosta bastante de trabalhar, né? Porque é aquele trabalho manual bem importante. Quem vem da FTC já está um pouco por dentro, certo? Claro, quem vem da FTC já conhece bastante disso aqui, né? Quem vem da FTC já trabalhou, já deve ter trabalhado com CAD, já deve ter passado por um processo muito parecido, né? Porque fazendo o uma traçando uma linha entre as duas, né? A FTC ela é uma versão, ela é a mesma ideia, o mesmo trabalho que a FRC, só que numa escala um pouco menor. Né? A FRC tem as ideias muito parecidas com a FTC em questão de produção, né? Design e desenvolvimento do que a FRC. Né? Eles são as duas bem parecidas, só muda o tamanho do robô, né? Na questão do projeto mecânico, né? Claro, né? Ali a gente sempre coloca lembradas dos EPIs, do uso de, de equipamentos de proteção adequados. Né? Mas é uma das áreas que a gente trabalha aqui. Né? A última área técnica que a gente tem é a área de sistema de controle. Tá? Aqui o pessoal normalmente pergunta, porque nós, na nossa equipe pelo menos, a gente não tem, por exemplo, uma distinção entre os estudantes que gostam de trabalhar com eletrônica e os estudantes que gostam de trabalhar com programação. Aqui a gente chegou na conclusão de que as duas áreas elas são parecidas o suficiente para as mesmas pessoas trabalharem nas duas coisas. Porque o estudante que vai trabalhar com programação, ele obrigatoriamente precisa entender do sistema de controle do robô. Ele vai precisar entender como as coisas se conectam, ele vai precisar entender o tipo de sensor que vai ser utilizado. Então, e como a elétrica da FRC é relativamente simples, né, se vocês olharem bem a fundo e verem o processo de construção dela, vocês vão ver que uma vez colocado ali, em uma tarde vocês conseguem fazer toda a fiação dela sem muitos problemas. Né? A parte elétrica ela é bem simples. O que vai trazer mais complexidades aí vai ser a parte de junção disso, né? De juntar a eletrônica com a programação. Né? Entender quais são os sensores que vocês vão utilizar, quais são os processos que vão ser utilizados. Né? Então, essa é uma área que tem que conversar muito com a área de design. Né? Então, por exemplo, quando vocês estão projetando um robô, em algum lugar ali a gente vai precisar colocar um sensor para medir a altura do nosso elevador, por exemplo. A pessoa que vai estar projetando a caixa de redução, o elevador, enfim, ela vai precisar em algum momento conversar com uma pessoa que entende um pouco mais da área de sistema de controle para poder definir onde vai ficar esse sensor, onde é que é a melhor posição possível. Por isso que esse formato de ter pessoas transversais dentro dessas áreas é bem importante. Né? Nós utilizamos o LabVIEW para programar na FRC. Tá? A gente recomenda, tá? Quem ainda não escolheu a linguagem, utilizem o LabVIEW, a gente pode ajudar vocês bastante nisso, porque é a linguagem que a gente entende mais. Mas o sistema de controle de FRC, no geral, ele é bem simples de utilizar, né? E a gente vai ter mais um webinar também exclusivo sobre falar sobre o setup, como é que é o trabalho nessa área aqui e tudo mais. Mas é bem interessante, certo? Pode ir, ó. Quer falar um pouco dessas áreas aqui? Não, acho que é isso aí. Muito bem.
Perfeito. Isso é bem importante, né, pessoal? Embora você seja uma equipe nova, é importante se perguntar como que a gente vai garantir que a nossa equipe continue viva no ano que vem, né? E daí sustentabilidade a gente fala tanto em financeiramente, né, quanto questão de recursos humanos, quanto questões de recursos físicos, de ter um espaço para trabalhar, né? Então, tudo isso é responsabilidade da equipe entender, né? Como que ela pode garantir que ela vai ter reservas para o ano que vem, que ela vai ter como pagar por aquele robô que ela está querendo construir, né? Ou se ela vai trabalhar de uma forma mais simples para conseguir compensar isso, né? Então, é uma área bem interessante, bem importante de atuar. O Matheus Brito perguntou se a gente já tem os manuais traduzidos. Nós temos uma versão feita pelas equipes aqui do Brasil. Tá? Você pode compartilhar em um grupo depois, tanto da versão at home quanto das versões da versão normal do jogo, né? Ambos já têm uma tradução, mas é uma tradução não oficial. Tá? Então ela está ali só para quebrar um galho. A tradução oficial do manual da FIC não é feita. Tá? Ele é liberado apenas em inglês para todas as equipes no mundo, tá? E daí tem traduções feitas de forma não oficial, mas a linguagem que ele é escrito em inglês. Então eu recomendo leiam, tirem as dúvidas do que vocês tiverem em português, mas sempre cuidem porque a versão em inglês é que vai trazer as últimas atualizações, vai trazer os detalhes, né? Porque na FIC vocês vão ver que tem muitas regras, por exemplo, questões de penalidade, questões de o que foi falta, o que não foi, o que vale nesse momento, o que não vale, que são muitos termos técnicos. Então, às vezes, na tradução isso pode se perder um pouco. Então, a Forte já se abstém disso e garante que tem uma tradução lá, tem uma versão em inglês que ela é valível. Então, isso aí. Bom, mas vamos falar um pouquinho do papel de um mentor em uma equipe de FIC. Tá? E o que é um mentor, né, na verdade? Porque esse conceito ele muda um pouco para quem vem da FLL, na verdade quem vem da FTC já tem esse conceito um pouco mais parecido que a FIC, né? Mas o mentor na FIC ele vai ter um papel um pouco diferente, né, do que ele tinha na FLL e na FTC. Por quê? Porque na FIC ele não necessariamente vai ter todas as habilidades que ele vai ter que desenvolver na FIC, né, porque são muitas coisas, mas ao mesmo tempo ele não vai ter aquela restrição de uma FLL, de uma FTC, onde na FLL, principalmente, o mentor não poderia carregar o robô, não pode encostar, não pode ajudar. Não. E também não é o contrário, né? Na FIC não é um lugar onde o mentor vai fazer o trabalho e o aluno vai olhar. Não. A FIC, ela não tem regras específicas sobre onde o trabalho do mentor pode começar e onde pode parar, justamente para que nós possamos ter, por exemplo, nas equipes de vocês, problemas aonde vocês vão ter um mentor, um engenheiro, um pai, alguém que tem um grande conhecimento técnico trabalhando no mesmo problema com um estudante. E isso é algo que nós vemos frequentemente. Embora a gente tenha mentores muito capacitados, quando chega em algum problema, eles podem trabalhar de igual para igual junto com o estudante, de forma a passar conhecimento, né, e conseguir resolver os problemas, né? Então, o mentor ele pode ser um pouco mais mão na massa, né, de ajudar, de estar lá mais ativo, de trazer um pouco mais, de ajudar o estudante a encontrar as respostas de uma forma mais dinâmica, né? Então, é um processo um pouco diferente da, da FLL e da FTC. Né? Então, ele é responsável por auxiliar a equipe. E esse mentor, na FRC, ele não é obrigatoriamente o técnico da equipe. Tá? Ele não é só a pessoa que vai ficar lá, que vai registrar a equipe e que vai levar a equipe para a competição. Um mentor, ele pode ser qualquer pessoa maior de idade que tenha algum conhecimento para auxiliar a equipe. Então, por exemplo, pode avançar. Né? Então, por exemplo, um, um talvez vocês tenham algum pai ou algum irmão mais velho, alguém na equipe de vocês que trabalhe com marketing digital. Tá? E vocês queiram trabalhar num novo perfil para a equipe. Essa pessoa pode virar o mentor de vocês. Vocês podem convidar ela aí na equipe, ajudar, talvez fazer uma fala, explicar um pouco sobre como que é o trabalho dele, e tentar trabalhar em cima disso. Né? Ou vocês têm uma parceria com uma empresa e tem vários engenheiros de software. Vocês podem aproveitar o engenheiro de software da empresa deles para vir e ajudar a equipe no software do robô de vocês. Né? Isso é parte do FRC. Vocês podem buscar recursos de pessoas de fora para entrar na equipe e auxiliar vocês como for mais adequado. Né? Mas, claro, dentro dos parâmetros de que o estudante é o protagonista.
né, de que vocês, para os estudantes, vão estar trabalhando, vão estar desenvolvendo, mas vocês podem identificar, bom, eu preciso de um mentor, de alguém para me ajudar nisso aqui, eu não estou conseguindo dar conta. Então, podem buscar pessoas de fora que não sejam necessariamente envolvidas com a escola ou com outros, ou com a instituição onde vocês estão. Né? É isso aí. Pode ir. Mas, bom, vamos falar um pouquinho de construção da equipe. Pode passar aí. Isso é algo que talvez vocês já tenham, várias equipes já estejam prontas, né, já tenham desenvolvido, mas aqui é importante vocês entenderem, conhecerem, para saber até o que vocês podem esperar das outras equipes na FRC. Tá? Ponto número 1 que muda muito da FTC e da FLL, tamanho da equipe. Tá? Na FRC não existe um limite de membros para uma equipe. Tá? Hoje aqui na Under a gente trabalha com hoje com umas 16, 17 pessoas agora na pandemia. Ano passado a gente trabalhava com 37, ano 2018 a gente trabalhava com 32. Já vi equipes nos Estados Unidos com 120 membros. Essa aqui eu botei a foto, a gente foi numa competição em 2012, eles ganharam a competição e eles foram passando lá, fazendo high five, né, na quadra, e eu fui contando quantos membros tinham. Aí, enquanto ainda o pessoal já tinha pego o prêmio, sentado na arquibancada, ainda tinha gente se levantando para ir buscar de tanta gente que estava indo. Então, tinha em torno de umas 120 pessoas lá dessa equipe. Tem várias equipes que são assim, tem muitos estudantes, né? Agora, não quer dizer que quanto mais estudantes, mais sucesso eu vou ter. Muito pelo contrário. A experiência que nós temos, pelo menos, é quanto mais estudantes, mesmo que eu passo ali de 15, 20 estudantes, eu começo a ter outros problemas. Né? Organização, conseguir garantir que todo mundo tenha tarefa, engajamento. Então, apenas aumentar o número de estudantes na equipe não é uma solução para melhorar a performance da equipe. Né? Já vi equipes excelentes com 10 membros e já vi equipes que não tiveram bom resultado com 100 membros. Né? Qual que é um número-chave para garantir o sucesso da equipe? É o segundo ali, ó. É a relação de mentor para estudante. Daí entra um pouquinho do que eu falei sobre os mentores. Qual que é uma boa relação de mentor-estudante que nós encontramos aqui ao longo do tempo? 5 para 1. Ou seja, para cada 5 estudantes, eu ter um mentor. Tá? Isso vale, claro, para... Não precisa ser aquele mentor que vai estar o dia inteiro no laboratório, né? Mas aquele mentor que vai poder, de vez em quando, vir dar um auxílio, vai poder auxiliar via internet, via um Teams, via um Meet, alguma coisa, vai poder auxiliar a equipe de alguma forma. Né? Por quê? Porque senão vocês vão ter, se vocês tiverem, por exemplo, um mentor e 40 estudantes, esse único mentor vai ficar extremamente sobrecarregado e não vai conseguir lidar com toda a carga que ele vai precisar lidar para lidar com 40 estudantes. Então, para a equipe crescer, ela precisa de mentores. Né? Isso é importante a gente estabelecer. Normas de equipe. Tá? Isso é uma coisa que vocês, como uma equipe, podem pensar agora, que vocês estão criando, vocês estão começando. Né? Então, pensar um pouquinho de o que é esperado de um membro da equipe de vocês. Né? É esperado que essa pessoa tenha... Isso vai variar de escola para escola, de, de, de estudante para estudante, enfim, vai variar de instituição para instituição, mas qual que é o critério para o estudante entrar na equipe de vocês? Ele tem que ter passado por um curso antes, ele tem que ter apresentado um projeto, ele tem que ter se inscrito só, ou ele tem que ter X média na escola, enfim, cada equipe vai definir o seu critério, é importante que isso esteja claro para todo mundo, né, quais são as normas, quais são os critérios para entrar na equipe, então, o que é esperado? É esperado que cada membro contribua pelo menos com tantas horas semanais de trabalho, né? Porque o mais complicado é vocês terem membros na equipe, às vezes, que não conseguem contribuir muito, não conseguem participar da equipe, porque às vezes não sabem que a responsabilidade deles é estar tantas horas trabalhando ou ajudando, enfim. Então é importante que tenha claro essas normas da equipe, né? Tempo de treino. Isso eu mantive ali porque sempre vem essa pergunta, né? Quanto tempo a equipe de vocês reúne? Quanto tempo é bom, é o essencial para a nossa equipe se reunir no laboratório ou agora de forma online para a gente ter um sucesso, tá? E, como todo mundo sabe, essa resposta não existe, né? Não existe uma resposta que eu vou dizer para vocês, o ideal é que vocês trabalhem 20 horas por semana. Não, isso vai variar por equipe, né? Hoje, se vocês me perguntarem quanto tempo a Under Control trabalha por semana, eu não sei. Porque nós nos reunimos, agora em temporada pelo menos, nós nos reunimos 8 horas por dia todos os dias. Então 4 horas de manhã e 4 horas da tarde. Mas ao mesmo tempo tem muitos estudantes que vão trabalhar de casa, tem estudantes que vão fazer reuniões fora de horário, que vão trabalhar em outras coisas externas, ou que talvez não vão poder vir em certos momentos durante a semana e vão vir em outros horários. Então, depende muito da escola. Né? Da mesma forma como a gente, lá nos Estados Unidos, a gente sabe que as equipes trabalham com muito menos tempo.
porque eles não estão em férias, né? Então as equipes lá nos Estados Unidos, elas chegam da aula, acho que umas 2, 3 horas da tarde, e elas e elas vão para a aula de robótica delas, vão para o time de robótica delas entre as 13 e as 10 horas da noite. Esse é o trabalho que elas fazem lá, né? Agora, durante o ano, né, e falando aí de um trabalho para, dependendo da onde vai ser a competição, de quando vai ser a competição, né, se encontrar uma vez por semana, 2 vezes por semana é o essencial, né? Ter uma tarde onde a equipe possa reunir e trabalhar no robô e talvez algumas outras reuniões online para fazer o acompanhamento do trabalho, acompanhamento do CAD, desenvolvimento, isso é o importante, né? Que a equipe mantenha contato semanal e tenha avanço nas suas tarefas. Agora, cada equipe vai ter a sua limitação de espaço, tempo, enfim, que vai permitir ter ou não esses encontros como for adequado, né? Mas, o mínimo que eu vou falar para vocês hoje que vocês vão precisar é, pelo menos, uma tarde por semana, a equipe precisa se reunir, conseguir conversar e trabalhar, né? Senão, menos que isso já fica complicado, certo? Pode falar sobre esse aí, Alan? Que é essa. Então, identidade é bem importante, né, pessoal? Qual é o nome da equipe de vocês, quem vocês são, de onde vocês vêm, né? Agora a gente está tendo equipes de todos os estados do Brasil, né? Então, como é o estado de vocês? Tenta refletir isso aí um pouco na equipe de vocês é interessante, né? Ainda mais agora que a gente vai ter competições bastante regionais, né? Mas pode avançar aí, mano. Pernambuco. Ah, Pernambuco é show, né? Estabelecer metas, tá? Isso é importante. Tá? E agora, falando de forma bem séria, tá? Isso aqui, essa frase, esse entendimento, é o que nós, ao longo dos anos, aprendemos de forma bem difícil, né? A gente errou muito nisso e a gente ainda vemos que esse é o principal diferença entre uma equipe que tem muito sucesso e uma equipe que se frustra no final da sua temporada, tá? Que é entender as habilidades e tecnologias que a sua equipe domina no momento em que vocês estão. Então, vocês hoje estão começando na FNC, tem um kit básico só, talvez não tenham acesso a grandes ferramentas, tenham poucos membros, não vai ser esse ano que vocês vão construir um robô que vai dar pirueta, tirar 5 bolas no alto, escalar, não vai ser esse ano. Se vocês colocarem isso na cabeça de vocês que dá para fazer, vocês vão se frustrar, né? Então, nessa equipe que eu estava falando, né? Não sei o caso de cada um. Mas é importante que vocês, como equipe, pessoal, analisem. A que temos acesso? Temos acesso a corte laser? Temos acesso a usinagem? Temos acesso a chapa de alumínio? Temos acesso a perfil? Temos acesso a, a mais motores? Temos acesso a patrocinadores? Enfim, temos acesso a essas tecnologias e, além disso, temos acesso a conhecimento. Nossos estudantes têm a capacidade de conhecimento para projetar e desenvolver um mecanismo complexo como esse, têm a capacidade de programar ele. Isso é muito importante que vocês, como uma equipe, analisem e internalizem. Tá? Por quê? E isso vocês vão ouvir várias vezes ainda da gente, que é the master of none, the jack of all trades is the master of none. Tá? Então, aquele cara que tenta fazer tudo, não faz nada direito.
Ah, isso vale muito depois quando o pessoal for falar de estratégia ali em questão do jogo mesmo, né? Que vocês enxerguem quais são as limitações da equipe de vocês. Quantas pessoas vocês têm, qual que é a limitação técnica. Não tentem dar um passo maior que a perna. Por quê? Porque senão vocês vão acabar se frustrando. Tentem trabalhar dentro das limitações, qual que é o que vocês podem, que vocês conseguem fazer. Porque por muitos anos a nossa equipe não fez isso, né? De 2008 até 2013, a nossa equipe tentava fazer coisas absurdas. A gente queria fazer tudo, tentava fazer ações muito complexas, tentava atingir, tentava fazer robôs que não estavam dentro da nossa capacidade de fabricação, ou a gente não fazia análise adequada do jogo em cima deles e a gente não tinha sucesso nenhum, a gente acabava só se frustrando. Então, foi só ali depois de 2014 que a gente acabou conhecendo outras equipes lá dos Estados Unidos, lá do Vale do Silício, e a gente chegou, opa, a gente está fazendo uma coisa de errado. Daí a gente foi aprendendo com isso e desde então a gente conseguiu evoluir para entender um pouco quais são as nossas limitações, né? Onde que a gente até onde a gente pode ir, né? E isso é importante que vocês como equipe hoje discutam e saibam, né? Temos acesso a isso, temos acesso àquilo ou não. Isso é a chave principal para o sucesso de uma equipe de FIC, é saber qual é a sua realidade, né? Se tem as ferramentas, acesso para fazer tudo, faça, mas é sempre importante ter acesso a isso, né? Então, aí, ó, principais limites que vocês precisam mapear. Tá? Isso para todo mundo da equipe tem que ficar claro. Qual é o limite técnico de conhecimento? Ou seja, alguém da equipe já trabalhou com P&D? Alguém da equipe já trabalhou com perfil de movimento? Alguém já trabalhou com processamento de imagem? Se não, então provavelmente não vai ser da primeira vez que vai dar certo, né? Então, esse tipo de tecnologias mais avançadas, eles são coisas onde vocês, dentro da FRC, querem chegar. Ah, eu quero ter um robô que tenha PID, que tenha processamento de imagem, tudo isso. É uma das melhores coisas da FRC, que o teto é muito alto, vocês conseguem trabalhar com tecnologias muito avançadas, mas, ao mesmo tempo, é importante que vocês deem um passinho de cada vez, né? O meu programador ainda está aprendendo a fazer o robô andar por uma determinada distância. Então, talvez não seja dessa vez que eu vou cobrar ele para fazer todo um perfil de movimento complexo, né? Talvez ele não vá conseguir fazer aquilo dentro do tempo que ele tem, por mais que ele tenha os recursos para isso, né? Então, o conhecimento que a gente tem é importante, né? Acesso a mentores. É muito diferente eu querer, por exemplo, eu não ter talvez um programador que entenda tudo, mas eu ter um mentor que tenha bom recurso para ensinar ele e eles conseguirem desenvolver juntos, né? Caso eu tenha um mentor ele que possa auxiliar, possa ajudar a tocar, bom, aí já muda um pouco a situação, né? Tempo. Tempo é o recurso mais importante que vocês têm na mão hoje, né? Quanto tempo você tem até a competição? Quantas vezes vocês vão se encontrar por semana? É como vocês usam esse tempo de uma forma útil, né? Uma frase que a gente fala aqui no Under sempre, toda vez. Hoje mesmo eu falei dela umas 8 vezes, tá? É, por que nós não estamos testando o robô? Porque o robô está parado, está ali no chão. Por que a gente não está aproveitando o tempo e o robô não está andando, né? Por que essa pessoa ali não está se movendo com aquela tarefa? Por quê? Porque o tempo é a parte mais importante dentro do FRC. Fazer a gente conseguir garantir que aquele tempo que a gente tem para trabalhar no robô esteja bem otimizado, né? Trabalhar no robô e nas ações da equipe. Material. Eu tenho perfil, tenho alumínio, tenho isso já está bem claro, né? Motores, enfim. Pessoas, né? Quantas pessoas eu tenho para trabalhar numa determinada tarefa? Um exemplo aqui da nossa equipe. Nós não, hoje, por mais que nós temos 3 cadistas, esses 3 cadistas não conseguem trabalhar ao mesmo tempo em todos os subsistemas do robô. Então, quando eles precisaram fazer um novo robô ali, eles tiveram que fazer um subsistema de cada vez, né? E a gente teve que lidar com isso, e produzindo um de cada vez e lidando com os problemas que isso acarreta. Por quê? Porque a nossa realidade, os nossos cadistas precisavam do tempo deles para trabalhar dentro daquelas limitações para dar certo, né? Então, entender os limites que vocês têm, a equipe de vocês tem, é uma forma de ajudar vocês a superar eles. Não só uma forma de vocês trabalharem dentro deles, né? Mas que vocês consigam entender os limites e cada vez mais avançando para expandir eles, né? Chegar e o mais longe possível, né? E assim, vocês conseguem moderar expectativas e frustrações, né? Porque faz parte da competição as coisas não darem certo, né? Fez isso, vocês vão ver isso com frequência, as coisas vão estragar, vai quebrar, o motor vai pegar fogo, o
cara vai apertar para habilitar o robô vai sair correndo pro lado da escada, enfim, vai acontecer um monte de coisa, vai dar um monte de problema, mas eventualmente a gente quer ter algum sucesso, quer que o estudante, vocês que estão assistindo, tenham um bom sentimento daqui. Então é importante que vocês também consigam desenvolver essas atividades e para isso é importante trabalhar dentro dos limites da equipe. Tá? Pode. Vale. Agora algumas dicas de gestão diária, tá? De coisas que a gente faz todo dia aqui. Tá? Isso aqui é um slide direto de uma apresentação da nossa equipe, que é o registro de tarefas. Tá? Então, o que é isso? Se eu tenho uma equipe aí com 8, 9 pessoas, é importante que eu tenha um registro de quem esteja fazendo o quê. Tá? Nós usamos o Trello, tá? Para muita coisa. Para produção de peça, para saber quem está fazendo qual atividade, quem está trabalhando nesse projeto, quem está trabalhando no outro, usa o Trello. Então essa é uma regra que a gente usa. Se você usa outra ferramenta, fique à vontade, mas essa é uma regra que a gente tem aí. Todas as tarefas têm que ser registradas antes de serem executadas. Tá? Não adianta ir lá e botar depois. E aquilo ali é sempre uma coisa importante. Se alguém está fazendo uma tarefa, eu estou lá escrevendo o texto para a nossa ação de alcance e engajamento. Bom, primeiro, coloca o nome lá, avisa as pessoas que vocês estão fazendo aquela tarefa. Né? Não sabe por onde começar, conversa com alguém que deu aquela tarefa, ou chame alguém da equipe que possa ajudar. Travou, mesma coisa, conversa com alguém. Terminou, avisa. Né? Então, isso é uma coisa que a gente. Alguns detalhes que a gente pegou aqui na nossa equipe. Que muitas vezes o pessoal terminava as tarefas, deu. Né? Ficava ali, pô, esquecia a tarefa. Estava pronto, mas não avisava ninguém. Aí não adianta. Né? Ou a pessoa trancava em algum momento e não buscava o auxílio para tocar a tarefa adiante. Então é importante que vocês dentro da equipe vão identificando. Quando que eu posso o que eu posso fazer para essa tarefa seguir? O que falta para essa pessoa conseguir finalizar a tarefa que eu dei para ela, né? Isso aí. Registro e documentação, né? Que eu trouxe até exemplos da FTC, mas isso é muito importante, né? Digital, à mão. Como que vocês garantem que o trabalho que vocês estão fazendo vai ser eficaz depois? Né? Porque embora que na FTC vocês não tenham, não tenham caderno de engenharia, não tenham uma entrega específica quanto ao robô, ao mesmo tempo vocês têm que desenvolver algumas engenharias. Né? Cálculos vocês vão ter que fazer para calcular a saída de algum RPM, vocês vão ter que fazer desenhos, vão ter que fazer projetos complexos. Então, tirar foto do robô, vídeos são essenciais. Então, o que nós fazemos aqui? Vai testar o robô? Alguém vai gravar e vai colocar lá no álbum de fotos de teste do robô para sempre ter uma referência, conseguir enxergar. Esse mecanismo estava assim, depois ficou assim, depois ficou assim, depois ficou assim. Sempre ter um processo evolutivo do que está acontecendo ali. Registro de reunião e fotos de eventos. Bom, digamos que a minha equipe foi ajudar uma equipe de FLL em outra cidade a construir o robô dele. Quantas pessoas foram? Onde foi? Que cidade foi? Que equipe foi? Que dia foi? Tudo isso tem que estar registrado. Por quê? Porque em algum momento eu vou precisar saber quantas milhas eu viajei, quantas horas eu ajudei aquela equipe, né? Qual era a equipe que eu ajudei, quem participou desse projeto. Mesma coisa, vou fazer uma demonstração do meu robô numa feira super internacional na minha cidade aqui, que tem muita gente, muitas empresas, e eu vou lá demonstrar o meu robô e conversar com empresários. Bom, quantas pessoas circularam na feira? Quantas pessoas vocês conseguiram conversar ali? Entrar em contato com alguma empresa? Quantas horas durou? Isso tem que ser registrado, fotos, né? Vocês vão precisar disso, né? Tanto para mostrar para os juízes, quanto para vocês saberem, conseguirem registrar depois, tá? Porque, claro, vocês não vão fazer essas atividades apenas para fazer registros, mas em algum momento vocês vão precisar falar delas. Vocês vão precisar vender o peixe de vocês. Vão precisar entrar no Chairmans, no Hookelstar, vão precisar submeter vão precisar saber dessas informações. Quantas pessoas vocês ajudaram? Quantas equipes estavam com vocês? Tudo isso vocês precisam saber. Né? Vocês vão precisar anotar depois para ter em mãos. Por último, né? A gente já tinha comentado um pouquinho lá, mas isso aqui são algumas regras de segurança lá do nosso laboratório que a gente sempre coloca, né? Imagino que cada laboratório tem o seu, que é levar em consideração regras de segurança. Né? Agora tem muitas outras regras em cima dessas, mas essa aqui é o mínimo que a gente pede lá da galera. Óculos de proteção, luvas, cabelo preso, sempre que for usar ferramentas, estarem sob supervisão. Né? Mas é um pouquinho de que a gente tem das nossas normas lá. Tem
essas são as principais. Mas é isso aí, tá, pessoal? Só uma pincelada em vários pontos aí sobre como a nossa equipe principalmente trabalha em questão de estrutura, de desenvolvimento, de organização interna nossa, para que vocês tenham uma ideia de como vocês podem fazer a equipe de vocês agora adiante. Tá? Então a gente abre aí agora para dúvidas. Tá? E se alguém tiver alguma pergunta específica, quiserem trazer, podem colocar ali no chat ou podem abrir o microfone e perguntar aí sem problemas. Certo? A gente fica aí mais uns minutinhos aí para a gente ir conversando. Pode ser sobre esse tema, sobre alguma outra dúvida também, fique à vontade. Opa! Ah, sim, tudo bem? Não, ótima pergunta. Nós temos a nossa processo, principalmente quando a gente está num trabalho mais complexo que nem agora durante a temporada. Nós estabelecemos metas semanais, tá? Então, dentro da equipe, a gente tem em cada uma daquelas sub-áreas lá, nós temos um líder, né? Então, tem um estudante que ele é o líder daquela área. O que significa ser o líder? Ele é o responsável por garantir que as tarefas e as entregas daquela área estejam evoluindo, né? No início de toda semana, a gente estabelece metas. A gente conversa entre principalmente os líderes reportam, né? Mas a equipe inteira participa dessa reunião e a gente entende o que aconteceu durante a semana passada, onde estamos, o que atrasou, o que não andou. E durante a semana, nesse início, na segunda-feira, a gente estabelece uma meta para sexta. Bom, o que a gente quer pronto na sexta-feira? Ah, isso. Beleza. Então, aí trabalhamos. Aí, durante o dia, cada um sabe o que está fazendo e vai desenvolvendo. Aí, por exemplo, digamos eu tenho um membro novo, ele acabou de entrar e ele não sabe bem onde ele vai se encaixar, ele quer ajudar em alguma coisa. É bom, aqueles estudantes líderes, eles vão distribuindo essas tarefas. Então, por exemplo, o estudante que estudantes líderes lá da área de CAD design, por exemplo, eles vão começar a distribuir pequenas tarefas de design, ou o pessoal da produção vai começar a distribuir tarefas de produção, de fabricar peças. Né? E esse cara novo vai se encaixando no processo de equipe assim. Algumas coisas vão atrasando, algumas não vão dar certo, mas é um processo não é fechado, né? E isso é algo que a gente já viu que não dá certo, de ter áreas separadas onde as pessoas não conversam entre si, né? Então, a gente entende hoje que a equipe ela tem que ser um conjunto de pessoas, não um conjunto de pequenas equipes. Né? Então, se a pessoa que está trabalhando lá no marketing não conversa com o cara que está na área de sistema de controle, tem uma coisa errada. Ambos têm que estar a par do que está acontecendo dentro da equipe. Né? Embora talvez eu vá ter estudantes que gostem mais de uma hora ou outra. Se eu precisar de alguém que, se por exemplo, tem alguma tarefa atrasada e ela precisa de mão de obra, não importa qual a área que a pessoa está, ela vai lá e vai ajudar. Né? Então é um processo um pouco mais aberto nesse sentido. Não sei se respondeu bem a sua pergunta, mas é pelo menos isso. É, era juiz de FTC lá na Olimpíada de 2020. Eu não, mas a Amanda sim. A pessoa estava com o robô de FTC lá atrás, naquela área perto do F1. E quase todos os juízes de arena ali da FTC eram da. Vocês vão ver eles agora nas próximas lives também. Motor veio quebrado. Veio motor quebrado para vocês? Não, isso não é. Putz, motor. Ah, a caixinha aquela. É, cara. Não tinha me estragar assim.
É o mesmo robô. Você quer dizer o robô, aquele que apareceu em 2019 e o que a gente está montando agora? Sim. Não, a gente está montando um novo. Agora para um desafio diferente. Aquele robô que aparece que a gente demonstrou lá era um robô pro jogo Deep Space de 2019. É outra temporada. Esse ano daí a gente está trabalhando com o robô que a gente está montando agora é aquele que apareceu nos slides ali, aquele já é um spoiler. Sim, é o mesmo kit. É, é, o kit, né, da FSC, ele é o mesmo para sempre. Né? Toda aquela parte de controle, né, aqueles eletrônicos, eles trabalham, eles permanecem iguais durante todas as temporadas, podem reutilizar todos os anos. Né? A parte mecânica em si que a gente muda bastante de ano a ano, né? Mas a parte eletrônica do kit é o mesmo. Qual empresa vocês indicam para a compra de peças? Então, depende de qual peça você se refere, quais tipos de peças especificamente. Tá? Peças de FRC, né, específicas para o mercado de FRC, hoje aqui no Brasil a Estemos é a única revendedora da maioria das peças. Tá? Da Endmark, da Vex, da, da West Coast, da Heavy, né? São os que a Estemos vende aqui no Brasil. Bota e vende. De lá, se você está se referindo assim a qual comerciante americano comprar, a gente gosta muito das peças da Vex, elas são baratas, né? No dólar tudo fica caro, mas elas são bem robustas no geral. Endmark tem produtos excelentes, acho que a melhor, os produtos que mais duram dentro da FRC são os da Endmark, eles são feitos para durar por muitos anos, então algumas caixas da Vex, a maioria das coisas da Vex são feitas na China, então elas duram uma, duas temporadas e quebram. A da Indmark são coisas que a gente tem desde 2000 desde 2008. Esse ano a gente vai usar uma roda da Indmark de 2007 no robô, praticamente. Mas, para, para a compra de material aqui no Brasil, por exemplo, a gente sugere muito que busquem tubo de alumínio, chapa, policarbonato, são coisas bem que vocês podem achar localmente, que ajudam muito na hora da construção. Peças de Lego. Pode, Pode, mas eu não acho que vai funcionar para muita coisa. Depende do que tu for fazendo, né? Mas a maioria da carga, a carga de força na FTC é muito maior para aguentar esse leco. FTC sim, FTC vocês podem usar os motores da FTC, tanto o Core-Hex quanto. Na verdade, eu não sei se o Core-Hex pode, mas eu sei que o HD-Hex e os servos vocês podem usar, sensores também vocês podem usar. Só o controlador mesmo não pode usar, mas as peças mecânicas, tudo isso aí vocês podem usar. Porque na FRC vocês não têm limitação de peças, né? Na FRC vocês podem usar o que vocês quiserem. A única. Ali está escrito só o que vocês não podem usar. Né? Que aí é vidro, coisas orgânicas, coisas bem específicas. Né? Quase tudo que vocês quiserem utilizar, vocês podem usar. Certo? Beleza. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Se alguém quiser abrir o microfone e perguntar também, não tem problema. Amanhã nossa live será ADV. Vou olhar o programa aqui para visualizar. Sim, amanhã é sobre as infraestruturas de equipamentos e materiais, então amanhã a gente vai falar bem sobre isso, sobre onde compra peça, tipos de materiais que a gente utiliza muito. Isso aí tudo a gente vai estar conversando amanhã também. Eu e a Rafa, acho. A Rafa é a nossa cara de link do canal. Deixa eu ver. Beleza. Aí no canal tem algumas coisas legais, pessoal. Tem. O Pedro fez vários tutoriais, Pedro e o Gabriel fizeram vários tutoriais de programação, sistema de controle. Tem todos os nossos robôs dos últimos anos, tem as coisas
da Folha Civil também. Então, tem os vídeos do Chairman, são bem legais também. Então, vale dar uma conferida lá. Nosso site também, o pessoal falou ontem, né? Tem bastante recurso. A gente tem os CADs dos robôs todos já estão públicos, tem documentação do material. Em Java, programação parecida com a da FTC, pode usar Java, tá? Na FRC vocês podem escolher entre Java, LabVIEW e C++. Tem até equipes usando Python hoje em dia. A que a gente utiliza chama LabVIEW. A LabVIEW é uma linguagem que é bem parecida com a linguagem do EV3. Não sei se vocês devem conhecer a linguagem de programação do EV3. A linguagem de programação do EV3 ela é a filha do LabVIEW. O LabVIEW é uma versão para adultos assim, da EV3, que é a versão utilizada na indústria. Né? E é a que a gente utiliza muito, e é gráfica também. Né? Nós recomendamos ela e é excelente. Se você prefere usar Java, você pode. Né? Tem muitas equipes que usam. Né? Mais que LabVIEW, se não me engano. Tesoura hidráulicos. Pode ser usado em elevadores tipo tesoura hidráulicos. Acho que o que tu está se referindo. Se eu acertei. Se eu acertei. Não tem restrição contra o tipo de mecanismo nenhum. Não tem restrição contra o tipo de hidráulico, você não pode usar nada. Você não pode usar nada. Tem que usar coisas pneumáticas. Tá? Você pode usar pneumático, mas hidráulico não. Tipo de elevador não tem restrição quanto ao formato do mecanismo. Tudo mecanismo que vocês podem montar. Se vocês conseguirem montar, acho que é isso. Estou compartilhando minha tela certa. Estou compartilhando minha tela certa. Está aparecendo. Mas esse elevador que vocês referem, acho que é esse aqui, né? É tipo uma escadinha, assim, que ele vai abrindo. Isso usar, você pode montar com motores ou com uma escadinha, assim, vai com pneumático, mas a gente não recomenda, tá? Até se você procurar outras que já montaram esse tipo de elevador, elas não tiveram muito sucesso. Porque, no geral, esses elevadores que a gente chama de scissor lift, né, de tesoura, eles são muito frágeis. Eles têm muitas juntas, eles têm muitos encaixes e eles acabam não sendo capazes de atingir o que é necessário para FRC. Normalmente, para elevação, para alguma coisa assim, a gente utiliza, por exemplo, guias lineares, né? Então você vai ter algo telescópico, ou você vai usar um sistema de elevador, né? Com elevadores de tubos, né? Os tubos deslizando um para cima, outro para baixo, eles são mais efetivos nesse sentido, tá? Até você procurar vídeos de equipe de FRC desse ano, você vai ver que a maioria delas usava para escalar, imagino que você esteja pensando em escalar, usava sistemas ou telescópicos, né? Ou ou alguma outra coisa mais rígida. Né? Sim. Bom, pessoal, obrigado aí a atenção de todo mundo, né? Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, a gente encerra por hoje, daí, bem, no tempo bem certinho. E daí a gente retoma daí amanhã, falando sobre essa parte mais aí de
de produção mecânica, tipos de peças, tipos de material que a gente utiliza na FRC. Certo? Então, muito obrigado aí, pessoal, parceria de todo mundo. A gente se vê de novo amanhã. Uma boa noite a todos e cuidem-se.